Estou recebendo em minha casa a pessoa aqui do amigo Bill, que vai prosseguir com as suas histórias, né? Vai entrar quantos vídeos, Bill? Bom, eu não me lembro a quantia certa, né? Mas, quer dizer, a gente está aqui pronto para gravar mais um vídeo para o pessoal, né? E lembrando também que hoje a gente vai comentar, né? Falar sobre a história de Heliodora. Lembrando que essa história eu não tirei da internet, mas tirei pessoalmente de uma enciclopédia viva, né, que é o nosso amigo Filipe, ele que já está com quase 90 anos e uma mente brilhante, muito lúcida, e então a gente tem o prazer de ouvir as histórias que ele conta da nossa cidade, né? E inclusive eu gostaria de começar hoje falando que antes de 1950, nós sabemos que era chamada cadeia, né, a delegacia, a primeira aqui da cidade de Heliodora. A delegacia é a delegacia mesmo, né? Mas acho que funcionava na cadeia, no mesmo prédio, né? Acho que sim. Chamava-se cadeia, né, na época. É cadeia mesmo, cadeia. E então, segundo ele, que era um sobradinho e no porão era a cadeia. E havia um delegado na época. Certamente em cima era a delegacia, né? Não, em cima era o lugar onde guardava os instrumentos da banda que tinha aqui na época. Era a banda. Uma banda de música, né? Instrumental. E lá embaixo era o bando. E embaixo no porão era a cadeia, né? E então na época tinha um delegado, um tal de seu Augusto, que ele nos contou, um senhor, né? E só que ele tinha os auxiliares, que eu achei interessante, era o nome que dava aos auxiliares, né? Sim. É chamado de bate-pau. Em 64 aconteceu também que pegaram todos os militares aqui, os policiais, e foram servir lá em outro lugar, né? Aí, no lugar dos policiais, aí ficavam os bate-pau, né? Certo? Eu conheci vários bate-pau ali na época aí. Sei. Então, e lembrando que essa cadeia, esse sobradinho do qual a gente está falando, né? Ele ficava entre a rua Antônio Gonzaga com a Avenida Tiradentes. Eu me lembro bem, né? Era na esquina. Isso, que hoje é o hotel, né? Era um prédio bastante rústico. Isso, feito naquele estilo antigo, né? Aí depois, um pouco para cá, aonde muita gente conheceu há uns tempos atrás como Clube Recreativo, né? Também conhecido como Clube do Celso, lá era o primeiro cinema. Foi aberto ali naquele local ali, né? Que depois veio a ser uma danceteria. Muita coisa eu presenciei na época, só que ia preso, né? Certo? Então o que ocorria aqui com ele na época? Aqui tinha umas coisas interessantes que aconteciam aqui, certo? Principalmente você que é advogado, né? Não, na época eu era moleque, né? Eu era criança, né? Eu nem pensava em ser advogado. Pois é. Então é muito interessante, né? E aí, como eu estava comentando, aí ele disse que mais ou menos por volta de 1949, 1950... Foi quando eu nasci, 48. Então nessa época eu era novo. Foi nessa época eu era criança. Certo. Aliás, não era, né? 48? Não tinha um ano só, 49. Então, 49, tinha um ano de idade, Então, a 1950, né? Aí veio um tal de Afonso Carrilho, que disse que era um português, e nos passou também que em 1949 a 1950, aí o cinema passou a ser aonde a gente conheceu, que hoje também já desmanchou o antigo Cine Guarani. Olha bem, uma lembrancinha aí. 49. Foi a época, foi o ano que Heliodora se emancipou, né? Não é isso? Sim. 49. Então, aí a gente vê que essas histórias, né, são, como diz Rica, é um acervo, né, que traz hoje ao conhecimento das pessoas mais novas, né?
E então é interessante porque, como ele disse, esse tal de Afonso Carrillo, um senhor que gostava muito de cinema, e então trouxe o cinema para cima. E segundo o Fiico, disse que quando estava construindo esse cinema, que era o Cine Guarani, ele até puxava tijolos no carro de boi para a construção do prédio. Peguei muito carro de boi na época. É. Então foi transportado os tijolos deles todos num carro de boi. Era carroção em carro de boi. Carro de boi era muito. É, transportava muito bambu, madeira, né? E outros utensílios, tijolos, areia, era tudo transportado no carro de boi. Então é uma época, quer dizer, bastante assim... Deixa eu fazer um parênteses aí. Inclusive, na época, o carro de boi tinha placa. A prefeitura comprava imposto. É, né? O carro de boi. Eu ouvi falar até de charrete. Porque é o seguinte, não tinha, veículos aqui não existia, né? É. Então, o Marquinhos Hernan tem umas placas dessa época, umas placas de carro de boi. Sei. Pagava um imposto caro aí, muito complicado. Sei. Charrete também, né? Charrete também já foi emplacado, né? E então eu também já ouvi comentários sobre isso. Então, como a gente estava falando, veio o cinema para cima e permaneceu muitos anos, né? Até que surgiu aí a TV a cores. Mas isso é muito bacana, né? Surgiu os vídeos cassete, né? Porque o cinema nosso, esse cinema que estamos citando, não faz muito tempo também que ele foi desativado de vez, né? Porque ele voltou a funcionar uns tempos e só que viu que não dava nada e acabou fechando de novo, né? Tinha o pessoal aí saudosista, então abriu-se o cinema para ver. Para continuar esse pessoal que estava com muita saudade do cinema, mas o trem não foi para frente. Já não funcionou mais, já não né? deu mais. E então a gente vê que a decadência do cinema hoje é devido a isso, né? Essa facilidade que a gente tem com TV a cores, DVD, né? Começou com vídeos cassete, hoje já com a própria antena você já, né, por assinatura, assiste o filme que quer, no conforto da sua casa. Então foi aonde deu essa decadência do cinema, né? Isso. E então, quer dizer, essas histórias antigas aqui da nossa cidade de Eleodora, é muito gostoso a gente citar, eu não me lembro, mas ao ouvir as pessoas comentarem, então quer dizer, parece que a gente tem uma vaga lembrança, né? Uma ideia de como era. Então isso é muito bom, é muito gostoso. Na época eu cheguei a frequentar cinema em São Gonçalo, tinha um Cine Rosário, que era famoso. Sei. Mas era bacana mesmo, certo? Tinha lá a parte lá da Elite, tinha na parte lá de baixo, era bom demais. E depois aquelas telescópio que saiu, né? Era maravilhoso, né? Todo mundo assistia lá, ia ao cinema, era legal demais, né? Você vai lá, tinha um balcãozinho lá, vendia balas, aquelas coisas todas, então você... Lá acontecia várias coisas, né? Arrumava um namorado, foi um diabo, né? Certo? É um tempo que deixou saudade. E eu tenho dó desse pessoal hoje que não conheceu o cinema, porque deixaram de conhecer uma coisa boa. Realmente. E a gente vê que a atualidade, né, as coisas hoje são tão fáceis, hoje em dia com o computador, os notebooks, celular, né, as redes sociais, nossas coisas estão muito fáceis. Muito bom, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, muito juízo, porque como existe o lado bom, existe o lado que não é bom também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando está nas redes sociais, aquilo que a gente acessa, né? E então, citando sobre essas histórias, eu não sei se o Valdir lembra também, quando fala da Revolução dos Paulista e o mineiro. Foi. Inclusive tem um ilhodorense, lutou por São Paulo. Ele era daqui. Então ele foi trabalhar em São Paulo e ficou lá e foi contra os mineiros. É aquele Leonça. Sei. Né? Certo? Morreu há pouco tempo. Sei. Gente boa. Sabe, gente boa mesmo, né? Então. E o interessante, Valdir, também é que eu mesmo não sabia, e acredito que muita gente que ao assistir esse vídeo também, mesmo que goste de história, talvez não saiba disso.
Diz que os paulistas queriam que o estado de São Paulo fosse do Rio Sapucaí para lá, né? Eles queriam separar o estado de São Paulo, né? Certo? Mas só que eles queriam pegar uma grande parte de Minas, né? Parece que queria fazer a divisória entre o Rio Sapucaí, esse que passa em Cariaçu, Pouso Alegre. Agora o bom disso é as histórias, né? E então nessa época da Revolução, mas aí como eu estava te dizendo, aí durante essa época, as pessoas também com a mentalidade muito pequena, então ficaram com muito medo, porque vira e mexe alguém falava, os paulistas tá vindo aí, e os minerados ficavam todos com medo. Aí o Fico estava me contando que estava a mãe dele e mais um pessoal lá, cerca de mais ou menos umas 9 pessoas, e foram dormir todos juntos num cômodo, numa casa na roça, de medo de vir a guerra e eles morrerem. Aí diz ele que arrumou um cômodo grande lá e as pessoas estavam dormindo assim, emparelhadas uma com a outra. E tinha uma senhorinha na casa que já era bem idosa, então ela levantou à noite para ir fazer xixi. E só que já era uma senhorinha de idade, já enxergando pouco, e eles evitavam a luminosidade com medo de chamar atenção para atrair pessoas, né? Então essa senhorinha foi no banheiro com muita dificuldade, ela foi escorando para as paredes e foi. E quando ela voltou, aí ela não encontrou bem a parede para escorar, ela foi escorando do outro lado e foi apalpando as pessoas que estavam deitadas em fila. Aí diz o Fico que ela levou a mão na perna da mãe dele, aí a mãe dele acordou assustada e perguntou, quem está aí? Aí a senhorinha falou assim, não precisa ficar com medo não, eu estou perdida. Aí ela começou a gritar, falou, nossa, acorde que tem alma perdida. Então eu achei interessante essa história aí, da época que ele contou, né? E assim vai muitas outras histórias. Outra coisa também, acredito que poucas pessoas sabem, né? Que a primeira prefeitura, que foi na casa do seu Zé Vaz, ainda tem até hoje um prédio. Isso eu me lembro, da prefeitura lá no Zé Vaz, eu lembro. Eu me lembro. Lembra, né? Então, e depois, como é que é? Depois que virou fábrica de queijo lá, depois que desativou a prefeitura? Isso eu não estou, mas parece que sim. Parece que houve lá uma fábrica de queijo lá. Se tornou laticínio, né? E aí o Fico estava até contando que tinha um buraco enorme no meio lá, onde eles armazenavam queijo por baixo lá. Aí acho que depois que entrou o pessoal, os moradores, né, que estão lá, não sei se tamparam, se fizeram porão, o que arrumaram lá. Então, coisas que eu pessoalmente achei interessante, né? E então é isso, eu acho que essas histórias. Outra coisa, muita gente talvez também não saiba que Heliodora antes era conhecido como escoqueiro, né? O pedido aqui é escoqueiro. Tinha muito coqueiro. Tinha muito coqueiro. Era coqueiros, né? Esse coqueiro, porque esse coqueiro, né? É uma coisa que já era, né? Aí tornou-se isso. Esse coqueiro, Depois passou, né? Mas era coqueiros, né? Cidade de coqueiros. Aqui tem muito coco. E a gente tem até um riacho aqui também no bairro Ribeirão Vermelho, que é conhecido como o Rio dos Coqueiros Velho. Né? Mas aqui em Eudoro tem muita história, né? Tem um político aí, não vou falar não, disse que foi pedir voto lá pra... Aí pegou um voto e encontrou um analfabeto lá, deu pra ele lá a cédula, ou seja, não, aquele santinho, né? Sei. Aí o analfabeto perguntou pra ele, em quem que eu tô votando, porque eu vou votar? Ele falou, não, o voto é secreto, não pode falar. Interessante. Não é isso? Então é isso aí, né? A gente, outras histórias também, que a gente relata, que já não se encontra mais entre nós, do Jaime Vieira, né? Tem muita história do Jaime.
aqui a prisão do São Benedito também é interessante. Tem. Então tem vários ocorridos, né? Que a hora a gente vai apurar bem essas histórias aí, a gente vai contar pro pessoal aí, para aqueles que não conhecem e se interessarem, né? Com referência à cadeia, sim. Aqui antigamente em Eudora, olha só, na lei brasileira nunca existiu nem trabalhos forçados, isso aqui em Eudora existiu. Aqui, né? Em Eudora, acho que tinha lei própria, sabe? Sim. Então é o seguinte, eles prendiam os caras, certo? E punham os caras para capinar na rua. Sim. Eles arrancavam o botão da presilha do cara, sim. Certo? E arrancava a cinta e o cara ficava obrigado a segurar a calça. E ficava caminhando na rua o dia inteiro. Sim. Certo? Era penalidade na época. Então, em Eudora, eles contaram. É uma coisa inusitada, né? É coisa que não existe no Brasil, que em Eudora existiu. Sim. Certo? Né? Igual na Pedra Branca, né? O que era Pedra Branca antigamente? Pois é, era um lugar onde as pessoas nadavam, né? No rio. Era um campo nudismo. O pessoal nadava pelado. Sim. O lugar não tinha isso, né? Em Eudora tinha o campo nudismo. Então em Eudora tem muita história para contar. Tem bastante. Aqui em Eudora tem cenário de muitas coisas interessantes. E o importante é, se a gente está servindo, por pouco que seja, né? A enriquecer a cultura da cidade e principalmente ajudar os mais novos a terem conhecimento, né? Ter pelo menos uma noção de como era, como transformou, né? E como é hoje. Então, quer dizer, a gente já fica feliz com isso, com essa pouca contribuição, né?